Fala pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história bem maluca. A construção do 56º Leonard Street, também conhecido como Jenga Tower por se assimilar com aquele jogo que você vai tirando os blocos sem deixar que a torre caia. Essa história é simplesmente doida. Pega uma cadeira, senta aí, aproveita para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Lá em 2007, um figurão de Nova York chamado Isaac Sambarra resolveu investir num arranha-céu. Ele comprou um terreno que era basicamente um piscinão de quase 3.000 metros quadrados na região de Tribeca, em Nova York. Mas ele não queria fazer um arranha-céu como os outros, ele queria fazer alguma coisa realmente diferente. Uma coisa que chamasse a atenção dos Uber Rich, que são aqueles ricaços mega extravagantes. Fazer com que eles olhassem e ficassem de queixo caído. Então, o nosso amigo Isaac resolveu ir até a Suíça, país que fica localizado no escritório da Herzog & de Meuron. E por mais que esses caras já tenham feito obras famosas como a Arena Allianz Parque em Munique e o Tate Modern em Londres, eles nunca haviam feito um arranha-céu antes. Mas assim, na hora que o Isaac falou, vamos fazer uma coisa diferente, na hora eles toparam. A ideia dos arquitetos foi simplesmente genial. Eles criaram um conceito de casas empilhadas, um monte de apartamento que pareciam peças de quebra-cabeça. E adivinha? Cada um dos seus 57 andares é diferente, cada um com sua própria forma e personalidade. Segundo eles exploraram o máximo do que se é possível fazer com a engenharia, achando o ponto perfeito entre o seguro e o perigoso. Esse prédio tem de tudo. Ele é composto por um lobby chiquíssimo, com pé direito duplo, garagens privativas, as townhouses, que são apartamentos que se misturam com o entorno, uma piscina de tirar o fôlego, salas de conferência e até mesmo um ginásio. Agora deixa eu te contar aqui, o Jenga Tower ele é tudo, menos convencional. Geralmente em arranha-céus, os andares são todos similares, ou até iguais, tudo alinhado. Mas no Jenga não tem nada disso. Cada andar é uma aventura, com apartamentos, paredes e aberturas que não seguem regras. E aonde é que está o maior desafio da engenharia? No caso do Jenga, a base é mais fina que o topo. O topo ele é mais largo e com balanços de até 7 metros. Isso é o oposto do que a gente vê em arranha-céus comuns. E agora, a pergunta que não quer calar. Como é que eles fizeram para construir esse negócio? Geralmente, em arranha-céus a estrutura é bem planejada, com pilares e elementos alinhados. O Jenga é pura rebeldia. Cada andar é um quebra-cabeça, com apartamentos, paredes e aberturas totalmente desalinhadas. E como é que eles fizeram para segurar toda essa bagunça em pé e segura? Nessa, os engenheiros tiveram que se virar. Eles reforçaram a base até o 46º andar, com pilares e lajes super resistentes, porque até aí o Jenga não tem tanto desalinhamento na sua arquitetura. No 46º andar não dá para morar lá, ele é só ocupado por paredes estruturais de alta resistência, junto com a laje do 47º. Isso é o que a gente chama na engenharia de um andar de transição. É uma base reforçada para suportar o restante da torre. É como se o 46º andar fosse uma nova fundação para o restante do prédio. Outro ponto super importante na estrutura do Jenga foi o seguinte: após a análise dos calculistas, eles viram que a estrutura ia precisar de sistema de treliça em todo o perímetro dos apartamentos. E isso, obviamente, iria afetar a vista mais famosa do mundo, que é a de Nova York. E claro que não ficaria tão atrativo ao ponto de vista de moradores e futuros compradores. E para resolver isso, os engenheiros reforçaram ainda mais as lajes, mas principalmente a caixa dos elevadores, fazendo dela uma espécie de coluna vertebral super rígida. Ela foi, digamos, a atriz principal para manter toda essa obra em pé, segura e, obviamente, com essa forma extraordinária. E as dores de cabeça não paravam por aí para os engenheiros. Olha só, eles viram outro desafio, o vento. Em Nova York, o vento pode chegar a ser um furacão, o que poderia fazer o Jenga virar um pêndulo gigante. Para evitar isso, eles utilizaram a mesma teoria que foi adotada no Taipei 101 em Taiwan. Nele, eles utilizaram uma esfera de 660 toneladas com 5,5 metros de diâmetro no seu topo, que servia como um pêndulo para estabilizar a estrutura de esforços do vento. No Jenga, não foi uma esfera, mas sim um tanque com 130 mil litros d'água, utilizando o sistema de amortecimento por respingos. Quando o prédio balança em uma direção, a água vai na direção contrária, deixando toda a estrutura estabilizada. O Jenga foi construído em concreto moldado em loco, um andar de cada vez. Isso porque cada andar era único, não tinha repetição. Então não dava para se usar o método construtivo usual para arranha-céus, que são as formas deslizantes.
Esse sistema ele foi utilizado em grandes nomes da engenharia, como as Torres Gêmeas, o Burj Khalifa, e até mesmo está sendo utilizado na construção do futuro maior arranha-céu do mundo, que é a Jeddah Tower, na Arábia Saudita. Isso porque se trata de um método construtivo extremamente produtivo. Demorou quase 5 anos para construir esse monumento, e foi um baita desafio. Para você ter uma ideia, em prédios comuns, levam cerca de 2 a 3 dias para se subir um andar. No Jenga, foram quase 6 semanas por andar. Essa demora foi um dos fatores que contribuiu para o seu alto custo de construção, mas obviamente longe de ser inviável pelo sucesso que ele fez. E a gente não pode deixar de falar de um dos destaques dessa obra, que é essa incrível escada que fica no lobby, super exótica. Como o arquiteto mesmo falou, ela tem o objetivo de convidar as pessoas a usá-la. Para você ter uma noção, foram 5 meses de planejamento e quase 50 toneladas de concreto. E talvez o que pode ser a curiosidade de muitos, quanto custa morar num prédio desse? Olha, os apartamentos variam de 3 até 30 milhões de dólares e a cobertura bateu o recorde na época, sendo vendida por 47 milhões de dólares. Em 9 meses, eles venderam mais de 1 bilhão de dólares em unidade, fazendo com que o Jenga fosse um sucesso absurdo. O Jenga Tower é uma obra única, que desafia todas as regras e mostra o poder da engenharia. É uma construção que você não consegue só enxergar, mas também identificar de qualquer canto de Nova York. É um feito que obviamente enche os olhos e mostra que o impensável ele pode se tornar realidade. É a arquitetura e a engenharia trabalhando no seu melhor. E aí, me conta aqui o que você achou dessa história maluca do Jenga Tower. Deixa pra gente aqui nos comentários. Até a próxima!